Talvez a Bíblia seja o livro mais conhecido e marcante do mundo. É a palavra de Deus para a humanidade. Um livro muito antigo que continua entre nós há milhares de anos. O livro cheio de histórias e mensagens marcantes, chamando a atenção de todo mundo, seja cristão ou não. E a história que vamos contar aqui hoje é uma das mais famosas da Bíblia e que mexe com muitas pessoas. Água que se transforma em sangue, infestação de rã e o desaparecimento do sol. Já sabe de qual história eu tô falando? Bom, hoje vocês vão conhecer um pouco mais sobre as 10 pragas do Egito. Mas antes de conhecer essa história bíblica, se inscreva no canal se você não é inscrito. E como de costume, vai deixando logo o seu joinha. Yeah! O joinha de vocês é muito importante, galera, então já vai deixando aí logo no início do vídeo. Agora vamos para o vídeo, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo. E para vocês entenderem melhor o que foram as 10 pragas do Egito, vamos voltar um pouco no tempo. Por volta de 1600 a.C., os hebreus teriam deixado a antiga região de Canaã e foram para o Egito. E eles se mudaram para ter uma vida melhor, para ficar mais próximo do rio Nilo, que facilitava a agricultura e faziam eles ter uma vida melhor. E segundo o Antigo Testamento, que é onde essa história se encontra, eles teriam ficado nessa região por 400 anos. Só que nesse tempo lá no Egito, acabaram se tornando escravos. Só que isso rolou até mais ou menos 1250 a.C., pois nessa data Deus teria atendido os pedidos dos escravos e decidiu libertar eles. E para isso, Deus teria mandado Moisés para se encontrar com o rei do Egito, o faraó Ramsés II. Moisés foi até o rei faraó para pedir que ele libertasse os hebreus. Só que o problema, galera, é que o faraó não aceitou liberar o povo. E aí que Deus teria enviado 10 pragas para o seu reino, as famosas 10 pragas do Egito. O intuito de Deus era fazer que Ramsés, o faraó, reconhecesse que Deus era o único e verdadeiro, e que o poder de Deus estava acima de qualquer poder de qualquer rei do Egito, ou seja lá de onde ele for. Moisés ao todo pediu 9 vezes que o faraó libertasse os hebreus, e cada vez que ele se recusava, Deus enviava uma catástrofe natural para o Egito. E essas então foram as 10 pragas do Egito. Agora, galera, vamos ver cada uma delas, como aconteceu e o que aconteceu. A primeira praga, água em sangue. A primeira vez que Moisés pediu para a libertação dos hebreus para o faraó Ramsés, ele recusou, e a praga enviada por Deus foi as águas do rio Nilo virarem sangue. O rio Nilo é um dos símbolos mais fortes do Egito, pois ele simboliza justamente a vida e a fertilidade, e era sem dúvida o principal rio deles. Só que do nada, a água do rio virou sangue, deixando assim o rio totalmente inutilizável. Ninguém conseguia beber a água do rio. Os peixes morreram, era impossível cozinhar com aquela água. Sem contar também que todas as plantações que dependiam daquela água simplesmente morreram. A situação do rio era tão crítica que era impossível de tomar banho e muito menos se alimentar. Essa então foi a primeira praga, transformando o gigante rio Nilo em um rio de sangue. Segunda praga, invasão de rãs. Mais uma vez, então, Moisés foi até o faraó para libertar os hebreus. O faraó Ramsés não mudou de opinião, então Deus lançou um outro castigo divino. Do nada, milhares de rãs começaram a sair do rio e se espalhar pelo Egito inteiro, infestando casas, ruas e até mesmo o próprio palácio do faraó. Em períodos de cheias do rio, era comum ver rãs na terra. Só que com essa praga, eram muitas rãs, como se realmente tivesse acontecido alguma infestação. E outra coisa ainda relacionada à rã é que para os egípcios, a rã seria um animal sagrado. Tanto é que existe uma deusa da fertilidade que tem a cabeça de rã. E Deus escolheu exatamente as rãs para que, de símbolo sagrado, as rãs se tornassem um grande problema e humilhação para a população, assim humilhando os deuses do Egito. E mais uma vez castigando o faraó, deixando o Egito completamente infestada de rã. Terceiro castigo, piolhos. Enquanto os egípcios oravam para os seus próprios deuses para mandar as pragas embora, Deus enviou o terceiro castigo. Do nada, galera, uma infestação de piolhos começou a atacar todo mundo. Homem, mulher, criança, idosos e principalmente os gados. Tudo que tinha vida no Egito foi atacado por piolhos. Segundo a Bíblia, os piolhos teriam surgido do pó. Então eles teriam surgido da própria terra, assim castigando o povo egípcio. E foi nesse momento em que os magos egípcios reconheceram que eles não eram tão bons assim e disseram que isso só podia ser coisa de Deus, pois só Deus teria tal força de fazer aquilo acontecer. Quarta praga, moscas.
Novamente foi dada uma outra chance para o faraó libertar os hebreus e reconhecer que Deus era soberano, mas mais uma vez o faraó falhou. Foi nessa hora então que Deus mandou a quarta praga, um enxame de moscas. Havia moscas por todo o Egito, atacando todas as pessoas. Mas os hebreus não foram atingidos com esses enxames, como se Deus estivesse protegendo o seu povo. Segundo a Bíblia, enquanto as casas dos egípcios eram infestados a rodo de mosca, os hebreus e aqueles que adoravam o verdadeiro Deus permaneceram intactos. Nada aconteceu. Além de atrapalhar o conforto, as moscas causavam danos à saúde dos egípcios. E isso mostraria que Deus cuida daqueles que amam Ele e castigaria aqueles que renegam Ele. Quinta praga, peste nos animais. Até então, o faraó Ramsés achava que tudo aquilo que estava rolando era passageiro, que ele era capaz de vencer tudo aquilo. Então, na quinta vez em que Moisés foi para pedir que ele soltasse os hebreus, o faraó mentiu para Moisés, dizendo que dessa vez ele iria sim libertar os hebreus. Só que, galera, ele falou e não fez isso. Então, por ter mentido e quebrado a sua palavra, Deus enviou uma outra praga para o seu reino. Dessa vez, Deus mandou uma praga para os rebanhos de cavalo, ovelha, camelos e bois dos egípcios, acabando com os animaizinhos em apenas um dia. Os rebanhos dos egípcios morreram, mas o rebanho dos hebreus não, mostrando novamente que Deus cuida dos seus adoradores. Deus então atacou todos os rebanhos dos egípcios para atingir diretamente os egípcios, fazendo eles passarem por uma enorme crise. Sexta praga, feridas, úlceras e chagas. Na sexta tentativa falha de libertar o povo hebreu, Deus manda Moisés pegar um pouco de cinzas e espalhar pelo ar. Logo depois de Moisés fazer isso, várias feridas e doenças nojentas começaram a aparecer nos egípcios, nos animais que tinham sobrado e até mesmo nos magos do faraó. E nesses magos, galera, as feridas foram tão graves que eles tiveram que fugir e abandonar o faraó Ramsés. Os magos ficaram tão fracos com essas doenças que eles não tinham mais como trabalhar, e então tiveram que voltar para suas casas para se protegerem e se curarem. Sétima praga, chuva de pedras. Conhecido como Saraiva, a sétima praga enviada por Deus foi a chuva de pedras, para mais uma vez punir o faraó. E mesmo castigando, Deus teria sido misericordioso e resolveu avisar os egípcios o que iria acontecer, para o povo do bem acabar se protegendo. Moisés então avisou o faraó que Deus iria mandar a pior tempestade de granizo que o Egito já viu. Mas mesmo assim o faraó nem deu importância e não libertou os hebreus. O faraó não deu importância, mas alguns de seus conselheiros ficaram com medo e levaram a sério aquele aviso, protegendo assim seus servos e gados. Mas aqueles que não temeram a praga de Deus e não deram importância, se lascaram, viu? Só as pessoas que se protegeram se salvaram, galera. O resto morreu todo mundo. Se o faraó tivesse dado ouvido, poderia ter poupado a vida de muitas pessoas e até mesmo de muitos animais. Mas como o faraó era cabeça dura e não estava nem aí para Deus, muito sangue foi derramado. E com essa tempestade de granizo, Deus mostrou para os egípcios que a natureza obedecia a ele e que ele era muito mais forte que qualquer um dos deuses egípcios. Oitava praga, gafanhotos. Na oitava praga, Deus enviou uma enorme chuva de gafanhotos, que destruiu todas as plantações da região. Gafanhotos são pragas que destroem todas as suas plantações e comem tudo. E essa praga veio para tentar derrubar a crença dos egípcios em seus deuses. Pois os egípcios adoravam vários deuses de diferentes áreas. E um desses deuses era o deus Shu, que era o deus do ar, e o Sebeque, que era o deus dos insetos. Esses dois deuses eram muito amados pelos egípcios. Então, quando Deus encheu o ar de gafanhotos, que estragaram todas as plantações deles, os egípcios viram que os deuses deles não podiam fazer nada. Mostrando mais uma vez que Deus seria muito mais forte e também deveria ser o único Deus, que não teria outros ou que os outros não chegariam nem próximo a ele. Nona praga, trevas. Depois dos gafanhotos, Deus mandou Moisés estender as mãos para o céu. E então as trevas chegaram ao Egito. Esse período de trevas foi um período de total escuridão no Egito. Tão escuro que era impossível de enxergar qualquer coisa. E essa escuridão enorme durou 3 dias. E coincidência ou não, eu acho que não, apenas os hebreus, o povo de Deus, tinham luzes nas suas casas. E mais uma vez ligadas aos deuses egípcios, chegamos ao deus Ra, que seria o deus do sol.
e que durante muito tempo foi uma das principais divindades para os egípcios. Deus então, tirando o sol por 3 dias e deixando a escuridão prevalecer, teria derrotado o deus Ra, deixando o Egito na escuridão. E mostrando mais uma vez que quem manda é ele e não é outro deus. 10ª praga, o anjo da morte. A 10ª e última praga atacou todo o Egito e também o futuro que ele tinha. Esse podemos dizer que foi o golpe final contra o faraó Ramsés II. Deus naquele momento já não estaria aguentando mais e falou para Moisés dizer que à meia-noite Deus iria passar em todas as casas do Egito e matar o primogênito, aquele que seria o primeiro filho de cada família, incluindo o filho do faraó. Então, segundo Deus, ele iria passar naquela noite e levar a vida de todos os primogênitos, desde o filho do faraó até o mais humilde. Deus então iria atacar todo mundo e pediu que aqueles que amassem ele e que não quisessem ser atacados, fizessem a seguinte coisa: passasse sangue de cordeiro em sua porta de casa. As famílias que tivessem o sangue de cordeiro na sua porta seriam imunes à praga do anjo da morte, e assim o primogênito poderia ficar vivo. Então, durante a meia-noite daquela noite, Deus passou pelo Egito e matou o primeiro filho de cada família, e até mesmo o primogênito dos animais. E por que Deus teria escolhido o primogênito? Deus fez isso para acabar destruindo o futuro daquela região, para mostrar o poder dele sobre a vida e o futuro. E o primeiro primogênito que foi atacado foi o filho do faraó, e isso gerou uma humilhação enorme para o faraó, que perdeu seu descendente do reinado. E com isso Ramsés se quebrou todo e finalmente libertou os hebreus da escravidão. Depois então disso tudo acontecer, e depois de terem conquistado a liberdade, os hebreus, o povo de Deus, deixaram o Egito e foram em direção à Terra Prometida. Essa galera é uma das mais famosas histórias bíblicas, e muitas pessoas acreditam que ela realmente aconteceu, já outros acham que ela é somente uma história. Mas mesmo assim existem muitas pessoas que estudam essas histórias para tentar provar na vida real os acontecimentos. E é aí que chegaram a várias teorias e possibilidades de todas essas pragas que falamos terem acontecido de verdade e o seu real motivo. A primeira praga foi que o rio se transformou em sangue. Para os cientistas, o que pode ter transformado o rio Nilo em vermelho seria o aumento de algas vermelhas presentes no rio. Essas algas, por sua volta, elas produzem uma toxina, e esse fenômeno hoje é conhecido como maré vermelha. E com isso, qualquer lugar que tenha muitas algas vermelhas pode deixar a água vermelha e imprópria para o consumo. Aumentou significativamente o número de algas vermelhas no rio Nilo. A água então acabou ficando tóxica e faltando oxigênio, fazendo com que os animais que ficassem dentro do rio saíssem para fora, principalmente os anfíbios, como a rã. Isso então explicaria por que a região foi infestada pelas rãs. Na verdade não explica, mas é um fato que deixa a história plausível. Com a água tóxica e com a seca aumentando, chega o clima ideal para a multiplicação dos piolhos, sendo a terceira praga do Egito. Sem contar que com a falta de higiene, a reprodução dos piolhos aumentam. Então, depois de todos esses sapos e piolhos, tempo depois fora da água e vivendo entre os humanos, as rãs devem morrer. E é justamente nesse período em que as moscas aparecem para comer os restos. E muitas rãs atrariam muitas moscas. E a proliferação de moscas e piolhos teria sido a responsável pelas doenças que mataram os animais. Depois então dos insetos atacarem o gado, os animais maiores, eles depois atacam os humanos, causando doenças e feridas nojentas. E essa seria a sexta praga: úlceras, chagas, doenças nojentas. A próxima praga seria a enorme chuva de pedra, de granizo. Existe uma teoria que diz que o que pode ter causado esse caos, na verdade não foi uma chuva de granizo, e sim chuvas de pedras vulcânicas. Que teria acontecido na erupção do vulcão Santorini, na Grécia. E essa chuva teria desestabilizado o clima e fazendo os gafanhotos invadirem o Egito. Em seguida, então, Deus teria enviado a nona praga, onde ele teria derrotado o sol, deixando o Egito escuro por 3 dias. Mas segundo os cientistas, o que pode ter causado essa escuridão seria uma densa tempestade de areia, chamada de Khamsin, que impede que a luz do sol passe, deixando o local totalmente escuro. Outra hipótese e teoria é que as cinzas do vulcão que gerou aquela chuva de pedras poderia ter tampado o sol, deixando o Egito escuro por 3 dias. E por último chegamos na praga da morte dos primogênitos. E segundo alguns estudos, teoricamente o que aconteceu foi uma questão cultural. Por serem os primeiros filhos, os primogênitos tinham o privilégio de se alimentar primeiro. Então supostamente eles ingeriram a comida contaminada pelos insetos, que estava cheia de doenças e coisas ruins. E tudo isso que estamos falando, galera, são teorias e coisas que mostram que essas histórias de Deus, das 10 pragas do Egito, realmente podem ter acontecido. E que Deus poderia estar sim por trás desses acontecimentos. É claro que na Bíblia essas histórias são passadas para dar lições, mas algumas pessoas no mundo acreditam que isso realmente aconteceu.
E se aconteceu, seriam mais ou menos essas as explicações. E você, o que acha disso tudo? Gostou de saber as 10 pragas do Egito? Você já conhecia? Independente da sua religião, galera, é um assunto bastante interessante, pois são histórias da humanidade que tentam te passar alguma moral no final delas. Então a gente trouxe esse tema aqui não para mexer com religião ou coisa do tipo, ou com a fé de ninguém, mas para apresentar mesmo esse conteúdo que é bem interessante. Não estamos aqui para apontar nada, tá bom, pessoal? E como a gente sabe que vocês gostam de histórias da Bíblia, estamos aqui novamente. Lembrando que vocês podem deixar aqui nos comentários outros assuntos que a gente pode trazer para vocês. É isso, galera. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aqui embaixo. Não custa nada, é só um cliquinho assim no botão. E pra gente tem um valor imenso. Se inscreva no canal se não é inscrito.